Descubra o incrível momento em que um menino escolhe a faxineira em vez de 5 ricas para a mãe. Era um domingo brilhante na pequena cidade do interior do Brasil, e Davi, um garotinho de 10 anos, estava em clima de festa. As flores nas praças estavam começando a se abrir, enchendo o ar fresco com cores vibrantes e aromas doces. O coração de Davi pulsava de alegria enquanto ele enfeitava a casa simples, colocando balões coloridos em cada canto. O cheiro inconfundível de bolo de cenoura assando na cozinha enchia o ambiente de uma delícia que fazia todos os convidados sorrirem. Mais, no fundo do seu peito, Davi sentia um aperto. Ele notou algumas mulheres ricas da cidade, sempre bem vestidas e arrogantes, sussurrando entre risinhos. Elas olhavam para ele e sua mãe, uma faxineira trabalhadora, com desdém. O pequeno Davi sentia seu coração se apertar, porque ele sabia que aquelas mulheres não compreendiam o valor e a força de sua mãe. Um dia, tudo isso vai mudar, pensou, com a esperança ardendo dentro dele. No ápice da festa, quando todos cantaram parabéns, as 5 mulheres se aproximaram, com sorrisos falsos nos rostos. Elas ofereciam a Davi algo que parecia um sonho, uma bolsa de estudos em uma escola particular famosa. Mas havia um preço. Para aceitá-la, ele teria que escolher uma delas, e assim, renegar sua origem e seu maior exemplo de vida, sua mãe. Davi estava dividido, como uma folha que balança ao vento. Naquela noite, deitado em sua cama, ele observava os desenhos e recortes de jornais nas paredes, lembrando-se do quanto a sua mãe o ensinou. A dignidade se encontra no trabalho, no amor, na honestidade. As palavras dela ecoavam em sua mente, enquanto ele se imaginava, um dia, buscando um futuro melhor, mas sem esquecer suas raízes. O dilema consumia sua mente. Na manhã seguinte, Davi, inspirado pela força de sua mãe, teve uma ideia brilhante. Ele decidiu reunir os amigos da escola e planejar um evento. Queria que a cidade inteira reconhecesse o valor das faxineiras, aquelas mulheres que, com suas mãos cansadas, mantinham a cidade limpa e acolhedora. A festa das mães honrosas começava a ganhar forma, e Davi sentia uma adrenalina pulsante em suas veias. As reações foram diversas. Uns aplaudiram a iniciativa, enquanto outros criticaram, alegando que ele deveria ter aceitado a proposta das ricas. Mas Davi não se deixava abater. Ele queria mostrar que o respeito e a dignidade não se compram. Agora, chegando ao grande dia, Davi subiu em um palanque improvisado e, com o coração acelerado, começou seu discurso. As palavras saíam como música, reverberando no ar. Não somos o que temos, mas o que fazemos, ele dizia, enquanto a comunidade começava a se agitar, refletindo sobre suas próprias vidas e lutas. Mais, de repente, as 5 mulheres ricas apareceram, com aquela arrogância típica. O clima ficou tenso. O que Davi fará agora? Com o apoio da comunidade ao seu lado, ele tinha que tomar uma decisão que poderia mudar o futuro de sua mãe e seu próprio destino. Ele olhava ao redor, sentindo o peso da escolha crescente em seu coração. Teria coragem de se levantar por suas raízes? O olhar das ricas o desafiava, mas a força de sua mãe pulsava dentro dele. Como essa história terminará? Davi respirou fundo, tentando encontrar coragem nas vozes encorajadoras de seus amigos e vizinhos. O palanque era pequeno, mas ele se sentia gigante, como se todo o amor e respeito que sentia pela sua mãe e por todas as faxineiras do mundo o impulsionasse. As 5 mulheres ricas estavam à sua frente, com sorrisos desdenhosos que cortavam como facas. Ele sabia que a festa não era apenas sobre ele, mas about todas aquelas que lutavam diariamente para dignificar suas vidas com trabalho árduo e honesto. Senhoras, Davi começou, a voz firme apesar do nervosismo. Vocês podem ter dinheiro, roupas elegantes e escolas caras, mas não podem comprar respeito. Não podem comprar amor. E muito menos podem apagar o que nossas mães fazem por nós. A multidão começou a murmurar. Uns sorriam, outros olhavam com admiração. O coração de Davi pulava. Ele viu sua mãe na plateia, com os olhos marejados, mas com um sorriso radiante que iluminava tudo ao seu redor. Era nela que ele pensava agora, naquele momento impactante. As mulheres ricas trocaram olhares incrédulos. Uma delas, a mais alta, com unhas sempre impecáveis, foi a primeira a responder. Você realmente acha que isso vai mudar alguma coisa?
Que uma festinha pode fazer as pessoas pararem de pensar que vocês, faxineiras, são inferiores. A arrogância da voz dela ecoou como um trovão no ar. Davi não hesitou. Não se trata de vocês, nem de mim. Se trata delas. Ele apontou para as mulheres que passavam horas limpando cada canto da cidade, aquelas que, apesar de cansadas, sempre tinham um sorriso no rosto. As nossas mães são heroínas. Elas devem ser homenageadas, e não desmerecidas. Ele podia sentir a energia ao seu redor mudando, como se aquela declaração tivesse acendido uma chama entre os presentes. Os aplausos começaram discretos, mas logo se transformaram em uma ovação empolgante. Davi viu pessoas se levantarem e se unirem, batendo palmas e gritando palavras de apoio. As 5 mulheres se encolheram, o sorriso havia desaparecido de seus rostos, e em vez de se aproximarem, elas recuaram, surpresas com a força da união que estava se formando. Mas de repente, uma das mulheres notou algo. E se você não aceitar a oferta, ela desafiou, a voz trêmula. Você pode estar jogando fora sua chance de uma vida melhor. Davi hesitou por um segundo. Contudo, o calor da sua decisão tomou conta dele. A vida melhor que sonho é aquela que não me faz esquecer quem sou e de onde venho, respondeu, a convicção agora mais evidente. Quero ser alguém que faz a diferença, não apenas por mim, mas por minha mãe e por todas as mulheres como ela. O discurso de Davi ressoou como música entre todos. Corpos se movimentavam com animação, a multidão pulsava, e ele se empoderava ao ver sua mensagem sendo absorvida por outros. Uma nova luz brilhava na cidade e a ideia de que cada um tinha seu papel na sociedade começava a florescer. As mulheres ricas, agora derrotadas, começaram a se afastar, murmurando entre si. O campo estava mudando, e Davi sabia que aquela festa poderia ser um grande marco. Mas, em meio à euforia, algo preocupava. Será que a luta por respeito e dignidade realmente terminaria ali? E como sua mãe se sentia? Com o olhar fixo nela, ele decidiu que, independentemente do que acontecesse, ele não deixaria de lutar. A transformação estava apenas começando, e Davi sentiu uma empolgação misturada ao medo do que o futuro poderia lhe reservar. O que viria a seguir para ele e para sua mãe? Os desafios ainda se acumulavam no horizonte. Davi desceu do palanque, a adrenalina pulsando em suas veias. Ele sentia que havia aberto uma porta não só para ele, mas para todas as mulheres que, diariamente, lutavam para sustentar suas famílias, escravizadas por preconceitos que pareciam impossíveis de serem destruídos. O calor dos aplausos ainda ecoava em sua mente, mas agora ele tinha uma nova preocupação: como continuar essa luta? A multidão ainda estava visivelmente agitada, muitos assobiando e gritando o nome de Davi. Ele começou a andar pela festa, os rostos e sorrisos das pessoas pareciam iluminados, como se um novo desejo de mudança tivesse sido plantado ali. Mas em meio a toda aquela animação, seu olhar encontrava a expressão de sua mãe. Ela estava parada ali, entre as pessoas, o olhar distante. Davi se aproximou, um aperto no peito o acompanhando. Mãe, ele chamou, segurando a mão dela. O que você achou? Ela sorriu, mas uma lágrima escorregou pelo seu rosto. Eu estou tão orgulhosa de você, meu filho. Você falou com o coração. As palavras dela tocaram Davi de um jeito que ele mal conseguia confortar. Mas e se nada mudar? E se for só um momento passageiro? Ele sentiu uma onda de insegurança. Sua mãe encarou-o com firmeza. Davi, mesmo que seja um momento, você acendeu uma luz. A esperança é mais poderosa do que qualquer riqueza. As mulheres da nossa comunidade estão ouvindo você. Ele olhou ao redor e percebeu que muitas mães, muitas faxineiras estavam ali, unidas, e sua coragem parecia estar crescendo como uma chama, fazendo alicerces para algo maior. A festa se transformará em um espaço seguro, um ponto de encontro e de apoio mútuo. As críticas e os olhares de desprezo das ricas aquelas mulheres não tinham importância alguma naquele instante. Com um novo propósito, Davi decidiu que aqueles momentos não poderiam se perder no vazio. Ele se virou para a multidão, pegou o microfone novamente, com uma voz renovada, gritou: se essa união me mostrou algo, é que temos voz. Vamos lutar por dignidade e respeito. O que queremos é um lugar na sociedade, e isso começa aqui, hoje.
As palmas e gritinhos aumentaram, e uma onda de ousadia tomou conta de suas palavras, reverberando nos corações de todos. Ele propôs que a festa se tornasse uma plataforma para dialogar sobre os desafios que aqueles profissionais enfrentavam. Um dos entre os ouvintes, um bolo de coragem, levantou a mão e sugeriu que Davi organizasse encontros semanais, onde as histórias de cada mãe pudessem ser contadas. A proposta foi recebida com entusiasmo, e um misto de alegria e esperança tomou conta de todos. Davi sentiu que um ciclo havia sido ativado. As ideias começaram a fluir, e a comunidade parecia estar se unindo de uma maneira que ele jamais tinha imaginado. Mas, enquanto a euforia crescia, outros desafios logo se aproximavam. Ele se lembrou das mulheres ricas. E se elas não se calassem? E se tentassem sabotar o movimento que começava a ganhar força? Uma sombra de preocupação passou pela sua mente. O que elas poderiam fazer para voltar atrás em tudo isso? Obcecado por essas questões, Davi decidiu que precisaria encontrar aliados. E ali, rodeado de amor e coragem, ele fez algo que nunca tinha feito antes. Decidiu entrar em contato com algumas das pessoas que ajudaram a moldar a comunidade, buscando por apoio e proteção. Com um nó na garganta e um brilho determinado nos olhos, ele já sabia que aquele era apenas o primeiro passo de uma longa jornada. E a pergunta que ressoava em sua mente era: quem estaria disposto a se juntar a essa luta? O ar estava cheio de expectativa quando Davi começou a andar, passos firmes e cabeça erguida. Ele sabia que precisava encontrar aqueles que poderiam fortalecer sua causa, dar vida a seu sonho de mudança. Com a mente fervilhando de ideias, ele lembrou da figura austera de Dona Nair, uma mulher respeitada entre as faxineiras. Há anos, ela lutava sozinha, lidando com as injustiças que as mulheres de sua comunidade enfrentavam. Era hora de convidá-la a se unir a ele. Davi avistou Dona Nair, com seu avental bem desgastado e o cabelo preso em um coque prático. Ela estava conversando animadamente com algumas mulheres, todas com olhos brilhantes de esperança. Ao se aproximar, Davi sentiu que carregava um peso nas costas. Dona Nair, posso contar com a sua ajuda? Perguntou, a voz firme, apesar da ansiedade que sentia. Ela o olhou com seriedade e depois sorriu. Se você está disposto a lutar, eu estarei ao seu lado. Precisamos de um líder. O coração de Davi disparou. Ele sabia que esse era um ponto crucial, precisavam de união e voz, e Dona Nair, com sua sabedoria e experiência, era a peça que faltava. Juntos, começaram a planejar a primeira reunião, a ser realizada em um espaço que também era a casa de muitos, a pequena praça central da comunidade. O local estava sempre movimentado, um ponto de encontro para todos. Davi já imaginava as mulheres, antigas e jovens, compartilhando suas histórias de dor e superação. Uma nova energia pulsava enquanto ele conversava com Dona Nair sobre como estruturar a reunião. Eles queriam um lugar seguro onde as mulheres pudessem se expressar livremente, um espaço onde as vozes delas fossem elevadas acima do ruído da opressão. Ao final da conversa, Dona Nair olhou para Davi, os olhos brilhando de determinação. Precisamos avisar a todas e garantir que estejam presentes. Vamos abrir essas portas e deixar que todas se sintam acolhidas. Em casa, antes de dormir, Davi se lembrou das palavras de sua mãe sobre a esperança. Ele sabia que o caminho seria repleto de barreiras, mas se sentia invencível, como se uma onda de força estivesse ao redor dele. Mas, mesmo assim, a insegurança crescia em seu íntimo. As mulheres ricas, aquelas que muitas vezes impunham a cultura de exclusão, não o deixariam em paz. Como seria a reação delas ao ver seu movimento ganhando força? Enquanto Davi sonhava, cenas de confrontos e desentendimentos dançavam em sua mente. O que aconteceria se elas decidissem agir para minar seus planos? A ideia o atormentava, mas também o motivava a se preparar ainda mais. Ele decidiu que precisava de aliados não só entre as faxineiras, mas também entre aqueles que se importavam com a justiça social. Era hora de fazer uma busca por pessoas que, assim como ele, se importavam com o progresso e a dignidade. Na manhã seguinte, Davi começou a esboçar uma lista de possíveis aliados. Entre eles, uma professora que havia se destacado por defender as crianças da comunidade, um comerciante que sempre oferecia ajuda e um advogado que defendia causas sociais. Mas, mesmo em meio à esperança, uma dúvida persistia:
eles estariam dispostos a enfrentar a resistência das mulheres ricas. Conforme as horas passavam, a ansiedade o consumia. Ele precisava se preparar para o encontro, e mais do que isso, precisava de coragem. O amanhã marcaria o início de uma nova era, mas também poderia trazer desafios que colocariam sua determinação à prova. E, enquanto ele olhava para o céu escurecendo, uma pergunta ressoava batendo forte em seu coração: quem se levantaria ao seu lado quando a batalha começasse? Davi acordou cedo. O sol mal havia nascido, mas sua mente já estava fervilhando. A reunião estava marcada para a tarde e cada minuto a mais que ele passava sem preparar era um passo atrás na sua jornada. Ao olhar para a lista de aliados, um frio na barriga o fez hesitar. O que diria ao advogado? E se o comerciante não quisesse se envolver? Seria que a professora teria tempo para ajudar? Ele pegou um caderno e começou a rabiscar suas ideias. Pensou em como apresentar sua visão e, principalmente, como inspirar outras pessoas. As palavras precisavam sair de seu coração, precisar ser sinceras, e isso fez sentir um pouco mais calmo. Ao final, respirou fundo e decidiu que a primeira visita seria ao advogado, porque sua ajuda legal poderia ser vital para enfrentar as outras mulheres. O advogado, Dr. Afonso, era um homem de meia idade, com uma reputação ilibada. Conhecido na comunidade por sua firmeza nas causas justas, Davi tinha certeza de que a presença dele poderia dar uma credibilidade extra ao movimento. Com um nó na garganta, Davi começou seu trajeto. As ruas da comunidade ainda estavam tranquilas, com alguns moradores já acordando, prontos para suas rotinas diárias. Ao chegar ao escritório do advogado, viu o Dr. Afonso revisando alguns documentos. O homem ergueu os olhos ao notar sua presença e, num gesto cordial, convidou-o a entrar. Davi sentiu seu coração acelerar enquanto se sentava à mesa, observando a expressão séria do advogado. Bom dia, Davi. O que traz você aqui tão cedo? A voz de Dr. Afonso tinha um tom de curiosidade misturado à preocupação. Davi respirou fundo antes de falar. Ele explicou seu plano para a reunião, compartilhando a visão de uma comunidade unida, onde todos pudessem se sentir respeitados e ouvidos. O advogado o escutava atentamente, com os olhos focados na sinceridade de Davi. Então você quer fazer uma mudança real, disse Dr. Afonso, cruzando os braços. Mas você sabe que isso não será fácil. Há muita resistência do outro lado. Eu sei, respondeu Davi, a determinação crescendo em sua voz. Mas precisamos lutar. Não podemos ficar calados enquanto injustiças são cometidas. Com a sua ajuda, podemos fazer a diferença. Dr. Afonso parecia ponderar, balançando a cabeça e observando o jovem com um olhar de admiração. Acredito que o seu movimento pode trazer esperança a muitas pessoas aqui. Contem comigo, disse ele finalmente, causando um alívio imenso em Davi. Sentindo a energia revigorada, Davi se despediu e partiu para encontrar a professora. E, enquanto caminhava, ele visualizava a reunião na praça, com bandeiras levantadas, vozes firmes e uma única mensagem de mudança. O sentimento de união pulsava dentro dele. Mas uma pontada de preocupação persistia. As mulheres ricas não iriam ficar paradas enquanto ele avançava. Eles tinham poder, influência e, mais importante, recursos. O que fariam se decidissem atuar contra ele? Essa era uma questão que não saía de sua cabeça. Ao chegar à escola, a timidez tomou conta dele. Mas, ao entrar na sala, o olhar sorridente da professora Marta dissipou um pouco do medo. Ela estava animada para receber Davi, mas ao ouvir sobre a reunião, seu sorriso vacilou. Muitas pessoas se opõem a este tipo de movimento, disse Marta, com um olhar preocupado. Você está preparado para isso? A pergunta pesou sobre Davi. Ele queria responder com toda a convicção, mas a incerteza de como as pessoas reagiriam o fez hesitar. Os momentos de coragem que ele desejava estavam sendo empurrados para um canto escuro de seus pensamentos. Enquanto a conversa prosseguia, uma sombra parecia se formar sobre o futuro do movimento que começou a desenhar. Com as palavras de Marta ecoando em sua mente, Davi percebeu que ainda havia um longo caminho pela frente. Seria esse o preço a ser pago pela mudança? E se as reações que ele mais temia efetivamente se materializassem? Seu coração pesava, mas a paixão pela causa se mantinha acesa.
Ele sabia que, independentemente do que acontecesse, precisava seguir em frente. Assim. Com novas dúvidas e a chama da esperança ardendo, Davi deixou a escola e olhou para o céu, onde nuvens escuras começavam a se juntar. O que o aguardava no amanhã incerteza, mas uma convicção crescia, não importava o quão difícil fosse, ele estaria pronto para enfrentar. As pessoas estavam contando com ele. Quem, de fato, se levantaria para lutar ao seu lado quando a verdadeira batalha começasse? Davi deixou a escola com o coração acelerado e a mente fervilhando. Ele precisava preparar um discurso impactante, algo que fosse além de simples palavras. Algo que pudesse tocar o coração das pessoas, que fizesse com que elas se levantassem e se quisessem lutar junto a ele. Enquanto caminhava pelas ruas de sua comunidade, cada passo parecia mais pesado do que o anterior. A luz do sol começava a se intensificar, iluminando os rostos dos moradores que passavam. Mas a alegria que Davi esperava encontrar naqueles rostos parecia ausente. Em vez disso, ele notou a apatia, as olheiras e a frustração de quem parece ter perdido a esperança. Aquela sensação de desânimo perseguiu como uma sombra em sua mente, o desafio de inspirar e unir aquelas pessoas o fazia sentir que o peso do mundo estava sob seus ombros. Ele decidiu que precisava de um plano bem estruturado para a reunião. Precisava conquistar a confiança das pessoas. Como posso fazer isso? Pensava. Precisava contar a história de quem estava lutando, contar sobre a faxineira, Maria, mulher forte e batalhadora que todos conheciam, mas poucos respeitavam. Enquanto pensava nela, uma ideia começou a se formar em sua mente. Era a história dela que poderia mexer com o coração de todos. Quando Davi chegou à praça, o clima era diferente. Algumas pessoas já começaram a se reunir, e ele pôde ver seus rostos conhecidos, aqueles que sempre estiveram ao seu redor, mas que costumavam permanecer em silêncio. Ele sabia que essa reunião era um marco, não apenas para ele, mas para cada um daqueles que lutavam por um lugar melhor. Ele precisava encontrar uma maneira de fazer todos compreenderem que juntos eram mais fortes. Davi se posicionou em um pequeno palanque improvisado e começou a falar. Ele contou sobre a trajetória de Maria, a faxineira que se desdobrava em três, sempre fazendo o melhor para sustentar sua família e nunca se deixando abalar. Ele falava do seu riso fácil, da força que emanava dela mesmo quando as dificuldades pareciam insuperáveis. Enquanto narrava, os olhos de muitos se encheram de lágrimas. Aquela mulher comum, que todos viam como parte do cenário, tornou-se o símbolo de luta das vidas não ouvidas. Os murmúrios de aprovação começaram a ecoar entre a multidão, e a animação se espalhou como fogo em palha seca. Davi sentiu que aquele era o momento. Ele tomou fôlego e falou sobre o que estava em jogo, as injustiças, a desigualdade, o medo de se manifestar. Ele lembrou a todos que a mudança não viria se permanecessem em silêncio. Precisavam se unir, no entanto, enquanto ele falava, um grupo de mulheres bem vestidas que costumavam dominar o centro da vila chegou ao local. Elas eram as próprias figuras de poder que ele temia. Com sorrisos traiçoeiros e olhares de desprezo, começaram a se mover em direção à multidão, e a tensão ficou palpável. Davi sentiu o nervosismo invadindo seu corpo. E agora? As palavras estavam prontas para sair de sua boca, mas o medo do que aquelas mulheres poderiam fazer o calou. Um dos rostos familiares da multidão, um velho amigo, fez um gesto encorajador. Com isso, ele lembrou que não estava sozinho. Olhando para a praça cheia, a coragem retornou. No momento em que ele se preparava para dizer as palavras que poderiam mudar tudo, a líder do grupo de mulheres interrompeu com um tom sarcástico. O que você pensa que está fazendo, Davi? Este lugar não é para você. Aquelas palavras queimaram em sua pele, mas também despertaram a sua determinação. O olhar da comunidade se virou para ele, esperando que ele respondesse. O que ele diria? A luta por justiça e igualdade estava prestes a alcançar seu clímax. Davi sabia que estava diante da divisão de dois mundos, a coragem contra a opressão. Então, com a voz firme, aquilo que Davi dizia poderia ser um divisor de águas, ou ele se calaria. Davi prolongou o silêncio, a tensão no ar parecia quase palpável. A líder do grupo, com os olhos afiados como lâminas, sorriu de forma cínica, mas naquele momento, ele não podia se deixar intimidar. Lembrou-se de Maria, da força dela diante da vida,
e decidiu que não era hora de recuar. Com coragem renovada, ele respirou fundo e gritou: este lugar é também nosso. É o lugar da Maria, do seu trabalho duro, do suor que ela derrama todos os dias. Não estou aqui para pedir permissão, mas para exigir respeito. As palavras ecoaram pela praça, cortando a apatia como um punhal. Muitas pessoas se agitaram, e Davi viu olhares começando a se acender entre a multidão. Ele sentiu o poder das vozes abafadas subindo, como se a praça estivesse ganhando vida. Era hora de derrubar muros de indiferença. Vocês sabem como é viver nessa comunidade. Sabem como é acordar todos os dias sem saber se terão o que comer ou se conseguirão pagar as contas. A cada frase, ele notava a tensão crescendo entre os presentes. Olhos se encontravam, as expressões mudavam. O povo começava a sentir a força das palavras que, até então, tinham ficado trancadas em seus corações. A líder e seu grupo, ainda bem vestidos, tentaram intervir, mas a voz de Davi era mais forte, mais ressoante. Não podemos mais nos calar. Juntos, somos mais que qualquer um de vocês. A mudança começa aqui, e ela começa agora. Uns poucos não podem decidir o futuro de muitos. Os olhares de desaprovação se transformaram em apoio. Algumas mulheres na multidão, que antes sussurravam críticas, agora concordavam com a cabeça, e um coro de murmúrios começaram a surgir. A energia do momento parecia girar em sua direção, e Davi sentiu um fogo dentro de si, algo que ele nunca havia experimentado antes. Ele estava tocando as pessoas, mexendo nas feridas ainda abertas, mas também plantando sementes de esperança. Foi então que uma velha mulher na plateia, conhecida como Dona Célia, levantou a mão. Sua voz tremia, mas o peso de suas palavras era contundente. Davi, eu vi como a Maria sempre luta. Ela não desiste. Se ela pode, nós também podemos. A multidão explodiu em aplausos e gritos de apoio. Era um eco poderoso de coragem e solidariedade. Davi sentiu que a chama acesa dentro deles iluminava a praça. Ele agora tinha apoio, alguém havia dado voz à sua luta. Mas a líder do grupo, percebendo que a maré estava mudando, tentou desviar a atenção. Vocês realmente acreditam que ele pode mudar algo? Olhem para ele, um menino. O que ele sabe sobre o nosso mundo? Davi encarou-a. Nunca se sentirá tão forte. Eu sei que cada um de nós vive uma batalha diária. Eu sei que a desigualdade não é natural, e que podemos e devemos nos unir. Ele gesticulou, seu coração pulsando, suas palavras tomando forma e força. Foi nesse momento que a luz do dia pareceu brilhar mais forte. Os sorrisos se espalhavam e olhares de solidariedade se cruzavam. Ele prometeu a si mesmo que não recuaria, que lutaria pela voz de todos que estavam escondidos na sombra do silêncio. Mas enquanto a reunião fervia em solidariedade, a líder ainda não tinha desistido. Ela sussurrou algo para as outras mulheres e Davi percebeu que uma nova estratégia estava se formando. O que elas estavam planejando? A batalha estava apenas começando e os obstáculos só pareciam crescer. Davi não sabia o que viria a seguir, mas uma coisa era certa: ele estava pronto para enfrentar. Enquanto as vozes ao redor de Davi cresciam em apoio, uma tensão quase palpável começava a dominar a atmosfera da praça. A líder, com um sorriso astuto, virou-se para as mulheres que a acompanhavam. Elas se entreolharam. O que estariam tramando? O clima quente da reunião agora pulsava com a incerteza que pairava no ar, como uma tempestade prestes a eclodir. Davi, inquieto, buscou por Maria na multidão, seus olhos tentando encontrá-la. Mas em vez disso, ele notou uma expressão preocupada no rosto de Dona Célia, que olhava fixamente para a líder do grupo. A velha sabia que algo estava prestes a acontecer. Ele se virou novamente para a multidão, cada vez mais animada, e respirou fundo. Vocês não estão apenas aqui para ouvir um menino falar, Davi gritou, ressoando sua voz. Vocês estão aqui porque têm suas próprias histórias, suas próprias lutas, e juntas elas são mais potentes. Os aplausos estrondosos que se seguiram o incentivaram ainda mais. Mas ao mesmo tempo, uma onda de murmúrios percorreu a plateia quando a líder levantou a mão, pedindo silêncio. Vocês acham que as palavras dele os levarão longe? Ele é um menino, e é exatamente assim que deve ser tratado.
Instantaneamente, um sentimento de desânimo começou a se espalhar entre algumas partes da multidão. As vozes que antes eram de apoio agora eram de dúvida. Será que ele está certo? O que podemos fazer realmente? Davi viu as sombras de insegurança surgindo, ameaçando apagar a chama que ele mesmo acendeu. Olhem para nós, ele disse, perceptível a mudança na energia. Este é o nosso lar, e isso não pode ser tirado de nós. Cada um de vocês tem um papel a desempenhar. Ninguém aqui é pequeno demais. Se vocês não se sentirem poderosos agora, como se sentirão amanhã? Temos que mostrar que somos um povo forte. A multidão hesitou, mas não por muito tempo. As palavras de Davi começaram a ressoar novamente. Dona Célia soltou um grito de apoio, e outras vozes se juntaram ao coro. A energia positiva crescia, e ele podia sentir a força de sua comunidade se concentrando novamente. Mas a líder não planejara desistir tão facilmente. Depois de um momento de silêncio, ela, em um tom forte e provocativo, gritou: "Não estão vendo? É isso que eles fazem. Tentam nos dividir, e esse menino é só uma peça do jogo. Vamos mostrar a ele o que acontece quando se tenta nos desafiar." Uma onda de murmúrios aterradores se espalhou entre o grupo de mulheres. Elas começaram a avançar, como se estivessem a ponto de atirar suas palavras como flechas, mirando diretamente Davi. Ele percebeu que a situação estava se intensificando e uma batalha pelo coração da comunidade estava se formando ali. Davi olhou para sua plateia, buscando com todos os seus esforços restaurar a esperança. Ele soltou uma frase que sentiu profundamente: "A união é a nossa força." Não permita que palavras nos dividam. Acreditem na força que carregam dentro de vocês. Enquanto os apoiadores começaram a se agitar com determinação, a tensão continuava a escalar. O que seria uma clara batalha verbal, estava se transformando em algo mais intenso. Davi podia sentir que o crucial viria em seguida. Sabia que essa luta por respeito acabaria exposto a um dilema imensurável. Naquele momento, as mulheres começaram a se organizar, e Davi não podia deixar de pensar: isso era apenas o começo de algo muito maior do que ele poderia imaginar. Seriam palavras ou ações que decidiriam o futuro daquela comunidade. O destino de Maria, o coração do seu povo, estava em jogo, e ele precisaria se preparar para o que estava por vir. O clima da praça se tornava cada vez mais denso. Davi sentia a pressão subindo, o coração disparado, enquanto as mulheres se aglutinavam, decididas a desencadear sua fúria. Ele podia ver a líder gesticulando, sua voz cortante como uma lâmina, instigando as demais a não se contentarem em ouvir um jovem. Mas era exatamente o que Davi não podia permitir. Respirando fundo, ele lembrou de tudo o que havia passado. Cada lágrima de Maria, cada risada compartilhada, as tradições que alimentavam seu povo. E a força que vinha da união. Precisava passar essa força para cada um ali. Ele se levantou um pouco mais, a postura decidida. "Eu sou apenas um menino", ele começou, a voz firme. "Mas a história de cada um de vocês é real. Se existe um poder aqui, ele está em vocês e em tudo que construímos juntos. Vocês são as vozes silenciosas desta praça, mas não precisam ser mais." Davi gesticulou para que todos o escutassem. Os sussurros cresciam, agora se transformando em murmúrios de apoio, mas o olhar da líder ainda era um desafio direto. "Um menino fazendo discursos, é quase cômico. O que ele sabe da vida real?", ecoava sua voz. E com isso, o campo de batalha se tornava mais claro. Davi, percebendo que não havia tempo a perder, não se deixou abalar. Ele se dirigiu diretamente àquelas mulheres. "O que é ser forte, se não unir nossas vozes e lutar por um lugar onde nossos filhos possam crescer felizes? Nós estamos juntos nesta luta. A mudança vem de dentro. O coração de cada um aqui é uma peça vital para a transformação que precisamos." E então, algo mágico aconteceu. As vozes que antes eram de dúvida começaram a ganhar vida novamente. "Sim, nós podemos. E estamos juntos." Ecoavam entre os apoiadores de Davi. Dona Célia, com seus cabelos brancos e sua força silenciosa, ergueu os braços, e outras mulheres a seguiram,
levantando as mãos em um sinal de unidade. As mulheres que até então pareciam ameaçadoras estavam começando a hesitar. As expressões em seus rostos mudavam, a fúria lentamente se transformava em confusão. O poder de Davi estava começando a quebrar as barreiras. Mas a líder não estava pronta para desistir. Em um gesto dramático, ela apontou para Davi. Se você acha que isso vai funcionar, tente se colocar no lugar de quem realmente luta por essa comunidade. O que você sabe sobre a vida deles? Davi sentiu o chão tremer sob seus pés. Era uma pergunta pesada, uma armadilha. O que ele sabia? Era apenas um menino, alguns anos atrás, ajudando a mãe na faxina. As memórias surgiram, e ele quase vacilou. Mas em meio à incerteza, uma visão clara tomou forma em sua mente. Maria. Ele respirou fundo, sentindo que não estava apenas falando por si. Ele seria a voz de tantos. Eu conheço a luta de uma mãe que se sacrifica. Eu vejo as lágrimas daqueles que não têm o que comer. Eu sou o eco dos seus sonhos, e é por isso que estou aqui. Para gritar que juntos somos tatuados na história desta cidade. A multidão explodiu em aplausos, um coro de apoio. Mas a adversária não estava disposta a perder sem lutar. Com um sorriso que transparecia desdém, ela retorquiu: e se nossos valores forem diferentes? Se nossas lutas não forem as mesmas? As dúvidas voltaram com força. O coração de Davi acelerou. Como ele poderia refutar essa afirmação? Havia um dilema ali, uma bifurcação no caminho que poderia decidir o futuro de Maria e da comunidade. A tensão estava à flor da pele, e ele sabia que tinha que agir agora, antes que tudo se perdesse novamente. Era hora de revelar não apenas sua verdade, mas a força que todos possuíam dentro de si. O que ele faria para unir novamente aquele povo? As palavras dele ainda pairavam no ar, como um grito por redenção, e a pergunta que pulsava nas mentes de todos era clara: até onde Davi iria para mostrar que a verdadeira força reside na unidade? Davi estava diante de uma escolha monumental. A atmosfera na praça era elétrica, cada olhar fixo nele trazia uma pressão crescente. Ele podia sentir a hesitação, as dúvidas que pairavam sobre muitos, mas também aquele calor poderoso que emanava da fé renovada da comunidade. A líder do grupo das mulheres ricas havia atirado a última flecha, mas agora era a hora de transformar a dúvida em determinação. Ele respirou fundo, sentindo a força das vozes que o cercavam. Com um semblante decidido e firme, Davi levantou novamente a voz. Minhas amigas, meus amigos. Eu não estou aqui para dividir, eu estou aqui para unir. Não importa quem somos ou de onde viemos. O que nos une é muito maior que qualquer diferença. Nossas mães, que batalham todos os dias, merecem ser respeitadas e ouvidas, porque elas são a base da nossa luta. Os murmúrios passaram a ser ecos de confiança. Davi olhou para a multidão, cada rosto refletia histórias de dor e superação. Ele sabia que aquilo que ele estava fazendo não era apenas por eles, mas por todas as mulheres e homens que, como Maria, viviam sua luta diária invisivelmente. A líder, percebendo que o clima estava mudando, tentou rebater. Isso é só um show, Davi. Você apenas está se aproveitando das emoções para ganhar aliados. Mas Davi se manteve firme. E você só está se aproveitando do seu poder e privilégio para tentar calar vozes que buscam justiça. Ninguém deve ser subestimado. Todo mundo aqui, todos temos uma história. Juntos somos como as flores dessa praça, cada uma com sua beleza própria, e é essa diversidade que forma um jardim. A multidão começou a vibrar. Um sopro de vida percorreu o público. O apoio aumentava, e Davi percebia que a crença coletiva estava renascendo. As vozes de apoio se transformaram em palmas, seguidas de gritos. Queremos respeito. Queremos dignidade. Vendo a atitude positiva da comunidade, as mulheres ricas começaram a recuar, visivelmente constrangidas. Davi, percebendo a mudança de humor, aproveitou o momento. Chegou a hora de reivindicarmos nosso espaço. Nossas vozes são poderosas, e não devemos nos deixar manipular por aquelas que não entendem nossa luta. Ele viu o olhar de Dona Célia entre a multidão, e a força da mulher mais velha irradiava. Essa visão deu mais coragem a Davi.
Ele sabia que não estava sozinho. Vamos começar a construir um futuro onde nossas mães sejam ouvidas e respeitadas na cidade. Se unirmos esforços, podemos fazer muito mais. Ao final de suas palavras, Davi apontou para as mulheres que começavam a se afastar. Vocês não podem simplesmente desconsiderar as histórias que cada um de nós carrega. O que é mais importante, o que você possui ou o valor que você traz para o mundo? Uma onda de apoio tomou conta de todos. Aquela união que ninguém esperava ser tão forte agora fervilha na alma da comunidade. As vozes de apoio se ergueram em um só coro. Nossas mães! Nossas vidas! Foi então que Davi viu sua mãe na multidão, lágrimas escorrendo por seu rosto. Mas eram lágrimas de orgulho e alegria, e aquele olhar fez seu coração explodir de emoção. Ele tinha certeza de que estava fazendo a coisa certa. Finalmente, a líder do grupo das mulheres ricas, sem saída, com a derrocada de sua influência sendo visível, abaixou o olhar e se afastou. As outras mulheres a seguiram, não sem antes trocarem olhares perplexos. A luz da praça agora estava radiando uma nova esperança. Davi virou-se para a multidão e sorriu. Nós conseguimos. Juntos, nós conseguimos. Este é apenas o começo, mas hoje mostramos que o respeito se conquista com coragem e união. Aplaudidos e vibrando, a comunidade estava unida como nunca antes. O espírito coletividade floresceu, e Davi soube que a mensagem tinha ecoado em todos os corações. Era um marco para a cidade, um primeiro passo para um futuro mais justo e digno. Não havia como voltar atrás. O amor e a força de cada um formavam uma corrente indestrutível. E assim, enquanto a festa continuava, Davi sentiu a certeza de que sua voz e a de sua mãe não seriam silenciadas novamente. De agora em diante, cada um daquele povo teria um espaço para contar sua história, e em cada história, haveria força e esperança. Agora, a batalha para derrubar muros de preconceito e desinformação estava apenas começando. E eles estariam prontos para lutar. Quando a última luz se apagou naquela noite, Davi olhou para o céu estrelado e sorriu. A transformação era real e era só o início. E você? Está pronto para se juntar a essa luta? Não fique de fora, inscreva-se imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas, deixe um like agora para alimentar o algoritmo. Comente suas reações e sentimentos sobre o final e compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta transformação. Este é o momento de mostrar seu apoio. Não espere nem mais um segundo.